Olá, professores, como é que estão vocês aí? Tudo bem? Eu queria hoje enviar para vocês uma ideia, né, do que seria o texto da próxima lição, tá bom? Da lição do próximo domingo. Desculpa de eu estar enviando hoje, é quinta-feira já, não é? Talvez alguns de vocês até já deram uma estudada, já estão mais ou menos por dentro do texto. Eu prometo que na próxima semana eu vou tentar mandar logo no começo da semana, tá bom? Até lá para terça-feira. Essa semana foi uma semana meio atribulada aqui, então demorou um pouquinho para eu me encontrar um tempinho. E como vocês sabem, eu sofro um pouquinho para fazer isso, então leva um pouco mais de tempo do que parece. Mas enfim, vamos lá. Bom, vamos falar então sobre Efésios. A próxima lição é o capítulo 3 inteiro, e eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 3. Tá joia? Então vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês a tela da minha leitura estrutural de Efésios, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O capítulo 3 de Efésios, ele começa um tema novo aqui na carta que Paulo escreveu, tá? Do capítulo 1 e 2, nos capítulos 1 e 2, Paulo fala sobre a salvação. No capítulo 2, vocês viram, Paulo falou sobre como a salvação impacta o nosso relacionamento com Deus, produzindo a paz com Deus, que são os primeiros 10 versículos do capítulo 2. E na segunda parte do capítulo 2, e foi a nossa última lição, a gente viu como o Evangelho impacta a vida na sociedade, né? Gerando a irmandade, fazendo com que as pessoas sejam uma certa unidade, a parte social do Evangelho, como a gente falou. Então, o Evangelho gera a paz com Deus e também gera a paz entre as pessoas. Agora, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre um outro efeito do Evangelho, agora um pouquinho mais próximo. Ele vai falar dele mesmo, o que o Evangelho fez em sua própria vida e também na vida dos Efésios, tá certo? Pode ver que ele vai começar a falar sobre esse impacto da vida do Evangelho no capítulo 3 e vai até o final da epístola. Olha aqui, ele vai até o capítulo 6, versículo 20, que é o fim da epístola. Então, Paulo vai terminar agora a sua epístola falando a respeito do impacto do Evangelho, então, na sua própria vida e também na vida dos Efésios, e agora de maneira muito particular, né, sobre detalhes particulares da vida, coisas muito específicas de como o Evangelho, então, impacta as suas vidas, tá bom? No capítulo 3 especificamente, isso é todo o restante da carta. No capítulo 3 especificamente, Paulo vai se concentrar em duas coisas. Primeiro, vai mostrar como é que o Evangelho impacta a sua própria vida, ok? Falando como é que o Evangelho, então, o transformou em um ministro. Como é que o Evangelho impactou especificamente a vida de Paulo? O Evangelho, na vida de Paulo especificamente, o transformou em um ministro do Evangelho, tá certo? Então é isso que ele vai falar, como é que o Evangelho fez dele um ministro, e ele vai fazer isso no capítulo 3, versículos 1 a 13, tá certo? Depois, a segunda parte, Paulo vai mostrar, ele vai agir como um ministro, ok? Dos versículos 14 a 21, fazendo então uma oração pelos Efésios. Vejam que nos primeiros 13 versículos ele vai mostrar como é que o Evangelho o transforma num ministro, e do 14 ao 21, então ele vai agir como ministros. Eu vou falar, o Google aqui sempre age quando a gente não quer, não é? Deixa eu baixar aqui para não ter esse dissabor novamente. Ok. Então, no capítulo 3, versículos 14 a 21, ele vai orar, ou seja, ele vai agir como um ministro. Então veja, o capítulo 3 é assim, ele mostra que é um ministro e depois ele age como um ministro, tá certo? Eu sou um ministro, o que eu tenho que fazer como ministro é orar. Claro que ele tem que fazer mais do que isso, né? Mais do que orar, ele também tem que dar conselhos e também ensinar os seus ministrados, e é o que ele vai fazer inclusive no capítulo 4, né? Mas a gente tem dois movimentos então no capítulo 3. É Paulo, nos primeiros 13 versículos, defendendo o fato de que o Evangelho fez dele um ministro, e do versículo 14 até o 21, então como é que, agindo, portanto, como ministro, orando pelos Efésios, já que esse é o seu compromisso e o seu dever. Bem, vamos pegar lá do comecinho então. Os primeiros 13 versículos, nos primeiros 13 versículos, Paulo vai mostrar que ele se tornou um ministro do Evangelho, tá certo?
Como é que o Evangelho fez isso? Então, vamos ver como é que o Evangelho transformou Paulo em um ministro. Primeiro, Paulo vai mostrar que o Evangelho fez dele um prisioneiro. Claro que não um prisioneiro qualquer, mas um prisioneiro ministro. O primeiro efeito do Evangelho na vida de Paulo foi exatamente fazer dele um prisioneiro. Paulo não era um prisioneiro, ele era um homem livre, mas uma vez que ele aceitou o Evangelho, a primeira coisa que aconteceu é que ele ficou preso. Ele estava bem, estava livre, estava solto, lindo, leve e solto. Virou um ministro, ele virou automaticamente um prisioneiro. Paulo é um prisioneiro por esta causa. Por que causa? Por causa do Evangelho. É o que ele tinha falado no capítulo 2, a gente já estudou o capítulo 2. O capítulo 2, o Evangelho alcança Paulo, como alcançou todo mundo, aliás, e na vida de Paulo especificamente, o Evangelho então o transformou em um prisioneiro, tá certo? Ele é prisioneiro por causa do Evangelho. Ele também é um prisioneiro por amor dos gentios. Por que por amor dos gentios? Porque ele poderia não ser um prisioneiro, ele poderia viver livre, mas porque ele amou os gentios e se tornou um ministro dos próprios gentios, ele é um prisioneiro. E por fim, ele é um prisioneiro por Jesus Cristo, o que é a mesma maneira de dizer que ele é um prisioneiro do Evangelho. Isso ele fala no primeiro versículo do capítulo 3. Então, Paulo se tornou um prisioneiro. Isso é importante, mas o mais importante é o que vem agora, tá certo? Paulo também, através do Evangelho, que foi transformado em um ministro do Evangelho, também recebeu o Evangelho de Deus. Primeiro, Paulo recebeu a dispensação da graça de Deus, ok? O que é a dispensação da graça de Deus? Então, a dispensação da graça de Deus foi a parte do Evangelho que coube a ele. Digamos que Deus, ele dispensou a parte que pertence a Paulo do Evangelho, da graça de Deus, ok? Paulo recebeu isso, ok? Primeiro, a parte da graça. Talvez ele esteja se referindo aqui à sua própria salvação, Aquilo que depende dele mesmo para a sua própria salvação. Depois, Paulo recebeu a revelação do mistério, a graça de Deus, vocês podem ver, está aqui no versículo 2. Dos versículos 3 a 6, Paulo fala que ele também recebeu a revelação do mistério. Vejam que o Evangelho impactou a vida de Paulo, entregando a ele a revelação do mistério. Por que a revelação do mistério? Porque o Evangelho foi revelado a ele como um mistério, tá certo? E foi entregue especificamente para ele. E vejam, especificamente porque ele é um apóstolo. Então ele fala, foi segundo uma revelação no versículo 3. No versículo 4 ele fala que me foi dado a conhecer, no versículo 3, perdão. E ainda no versículo 4 ele vai falar do meu discernimento. Então, o que é o meu discernimento? É aquilo que eu sei do Evangelho, tá certo? Ele escreve resumidamente, é o que ele fala isso, sobre esse discernimento, ok? E a gente tem aqui no versículo 4, 3 e 4, essa ideia de que Paulo recebeu uma revelação. Nada mais do que aquela questão da revelação de Deus, para ele escrever. Então, a palavra inspirada de Deus, que vem a ele, portanto, como uma revelação. O que é importante é que nos versículos 3 a 6, Paulo está falando, então, do impacto do Evangelho na sua vida. Quando o Evangelho chegou a ele, junto com o Evangelho, além de transformá-lo num prisioneiro, também veio a revelação de um mistério. Tá certo? Paulo fala também dessa... aí ele continua falando dessa revelação, tá certo? Que foi entregue para os santos apóstolos e profetas, ok? E qual é a revelação? A revelação, especificamente, é que os gentios, eles são, portanto, por meio do Evangelho, eles são co-herdeiros de Deus, co-herdeiros dos gentios, eles são membros do mesmo corpo que os judeus, e por fim, os gentios são coparticipantes da promessa juntamente com os gentios em Cristo Jesus. Essa aqui então é a revelação do mistério, Qual que é a revelação? A revelação é exatamente isso. Certamente entre outras, Paulo não está falando de todas as revelações que Deus deu para ele, mas nesse texto especificamente, Paulo está falando que foi revelado para ele que os gentios, eles são coparticipantes dos judeus no Evangelho, tá? Isso tem a ver com o que ele tinha falado no capítulo 2, que os gentios
que os judeus e os gentios são irmãos, são coparticipantes do Evangelho de Cristo. O que é importante aqui é que Paulo recebe esta revelação. Então vejam, ele recebeu uma cadeia quando aceitou a Cristo, ele recebeu a revelação do mistério, e agora ele recebe nos versículos 7 a 9, ele recebe também o ministério da pregação deste mistério. Ou seja, ele recebeu de Deus o ministério de pregar esse evangelho. E é o que ele vai fazer, ele vai pregar o evangelho. No versículo 7, ele fala que ele foi constituído ministro do evangelho, ok? Ele vai descrever aqui como é que acontece esse ministério de pregação, é bem bacana aqui, conforme o dom, segundo a força operante do poder de Deus, não segundo o mérito, porque Paulo é o menor de todos, segundo o mérito aqui, não exatamente a salvação. Lembra que no capítulo 2, nós somos salvos não por obras, ou seja, não por méritos, que foi exatamente a salvação. Aqui não é segundo o mérito, não a salvação, não é segundo o mérito o fato de que Paulo é um pregador do Evangelho. Ele recebe o ministério da pregação não segundo o seu mérito, não é porque ele prega bem, ou porque ele é bonzinho, ou porque ele é inteligente, nada disso. Ele recebe por graça de Deus, como Paulo fala, é um dom da graça de Deus o fato dele ser um pregador do Evangelho, e não é segundo o mérito, até porque ele é, segundo no versículo 9, o menor de todos os pregadores, dos santos, Ele é o menor, ele não mereceria ser um pregador, mas ele recebeu. E por fim, Paulo recebeu também como um ministério também a graça, tá certo? Ele recebe isso como um ministério, ou seja, pregar aos gentios a graça de Deus. Tudo isso tem a ver com o fato de que Paulo recebeu a pregação do Evangelho, o fato de ser um pregador do Evangelho como também uma graça. Eu acho que Paulo não via muita diferença entre ser salvo e ser um pregador do Evangelho. Embora, claro, tivesse diferença, mas para Paulo fazia parte do mesmo pacote. Eu fui salvo e junto com a salvação veio o ministério da pregação. Não só o ministério da pregação, mas também a revelação do mistério e também o fato de que sou um prisioneiro de Jesus Cristo, um prisioneiro em cadeias. Tudo isso vem junto com a salvação. Bem, Paulo recebeu então o ministério da pregação do Evangelho. O que mais Paulo recebeu? Paulo recebeu também, junto com o Evangelho, a multiforme... aqui já não é mais recebendo, Aqui é o objetivo então do ministério e da graça de Deus na vida de Paulo. Qual é o objetivo disso tudo? O objetivo de Deus, quando entregou tudo isso para Paulo, é que, através de Paulo, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha que bacana, A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, Paulo queria que o mundo conhecesse a sabedoria dele e está usando Paulo para que a sabedoria de Deus se torne conhecida. Ok? Aqui nós temos duas coisas importantes. Primeiro, é conhecida pela igreja. Por que pela igreja? Porque é a igreja que Deus usa para que o mundo conheça o Evangelho, ou a multiforme sabedoria de Deus. Até a gente pode dizer que a multiforme sabedoria de Deus é o Evangelho, tá certo? É uma outra maneira de falar do Evangelho. É a igreja que prega o Evangelho. Mas aqui tem uma parte bem bacana, A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Por que são os principados e potestades que conhecem? Vejam aqui que não é nem tanto o mundo, embora, claro, o mundo também vai conhecer. Mas quem vai conhecer a sabedoria de Deus, ou o Evangelho, são os principados e potestades. Quer dizer, enquanto a igreja prega o Evangelho ao mundo, os principados e potestades conhecem o Evangelho. Isso é muito diferente, é muito estranho do que a gente tem ouvido, De que os principados, ou seja, os demônios, e quem sabe até os anjos também, é um compromisso paralelo que a igreja tem na pregação do Evangelho. Enquanto a igreja torna o Evangelho conhecido do mundo, ela também torna o Evangelho conhecido dos principados e potestades, de anjos e demônios. Eles também conhecem acerca do amor de Deus. Eles também conhecem um pouco mais acerca dos propósitos de Deus, porque anjos e demônios também não sabem tudo. Eles também precisam que a história se desenrole
para que possam conhecer o Evangelho em sua plenitude. Tanto anjos como demônios também precisam conhecer este Evangelho. O que é interessante é que quando a igreja prega, ou mais ainda, quando Paulo prega, né, porque aqui é o objetivo do ministério, especificamente na vida de Paulo, Paulo está dizendo, à medida que eu prego o Evangelho, então principados, o mundo, é bem verdade, mas também principados e potestades acabam conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, ok? E aí a gente tem aqui todos os efeitos, né, desse ministério de Paulo, de pregar o Evangelho, né? O que isso tem a ver, então, na vida da igreja, na vida do próprio Paulo, que é bem bacana, né? Esse propósito de Deus de fazer o seu Evangelho conhecido do mundo, dos anjos e dos demônios. É bem interessante isso e vale a pena, a gente não tem tempo agora, mas vale a pena a gente estudar como eu fiz aqui, né? Estudando cada frase, né? Cada detalhe desse propósito de Deus de tornar conhecido. E não dá tempo de falar isso na classe, viu, gente? A gente vai ter que ser bem sucinto para não entrar em detalhes. Até porque isso é bem complicado, né? Como é que os principados e potestades precisam conhecer o Evangelho? A gente nem tem muita informação sobre isso na Bíblia, mas está lá de fato. Paulo fala isso algumas vezes, inclusive algumas vezes na própria carta aos Efésios, tá bom? Bem, vamos lá. Então a gente viu essa primeira parte, que é a parte onde Paulo recebe um ministério. Bom, já que Paulo recebeu o ministério, dos versículos 1 a 13, o que Paulo vai fazer? Já que eu sou um ministro, recebi isso de Deus, o que eu vou fazer? Agora então eu vou orar pelos Efésios. E é o que ele faz dos versículos 14 até o versículo 21. Ele vai orar pelos Efésios. No versículo 14, ele vai mostrar quais são as bases da sua oração. O que dá suporte para a sua oração? Então, a primeira coisa que dá suporte, né, é o seu próprio ministério. E Paulo fala isso quando ele diz, por esta causa. Por que por essa causa? Em razão de eu ser um ministro. Porque eu sou um ministro, eu me ponho de joelhos, tá certo? Ou seja, é isso que eu tenho que fazer. Esse é o meu dever como ministro, orar por vocês. Então, já que sou um ministro, ou seja, por esta causa é aquilo que ele falou dos versículos 1 a 13, né? Porque eu sou um ministro, eu me ponho de joelhos e eu oro, ok? A razão que está expressa lá no versículo 1, que Paulo diz, porque ele é um ministro, porque ele recebeu esse ministério, ok? A segunda base da oração de Paulo é a paternidade de Deus diante do Pai, tá certo? E, portanto, o seu próprio amor, que tem por nós, um amor de pai, né? E, por fim, por uma questão até de direito. Eu oro também por uma questão de direito, de quem toma o nome, toda a família. No versículo 15. Eu oro porque, de certa forma, a família tem o nome de Deus. Então, há um certo direito de família aqui, já que a gente tem um nome de família, né? Eu não estou pedindo algo estranho, não é um estranhos pedindo para Deus, não. Nós temos o nome da família, estamos pedindo algo que é meio que um direito da família, tá certo? É um direito dos que estão no céu, como também um direito dos que estão sobre a terra. Quem são os que estão no céu e os que estão sobre a terra? Provavelmente Paulo esteja falando aqui dos anjos, né? A gente pode pensar que ele está falando aqui dos que já morreram. É possível, não vou dizer que não. Eu pessoalmente não acredito muito nisso, porque eu tenho uma outra visão sobre essa questão, mas é possível, né? Não arrogo aqui o direito de estar certo aqui. É possível que os que estão no céu são aqueles que já morreram. Eu penso que Paulo está falando aqui dos anjos e dos seres celestiais, tá certo? Existem outros textos em Efésios que podem apoiar essa ideia. Tanto os que estão nos céus e aqueles que estão sobre a terra. E agora sim está falando sobre nós, sobre os cristãos que estão aqui na terra, e portanto está falando de mim e de você. Esses são os que têm direito de família, o direito de receber as bênçãos da oração, ok? Uma quarta base da oração de Paulo é a riqueza da glória de Deus. Porque Deus é rico, a riqueza. Deus é rico não de dinheiro, ele é rico de glória, né? Ele é rico de tudo, claro, né? Mas a maior riqueza de Deus não é o dinheiro, isso para Deus não tem valor nenhum. A riqueza de Deus é a sua glória. Então, quando Deus é generoso, ele é generoso não em dar dinheiro, mas em dar glória.
E Paulo sabe que Deus é generoso, então ele fica tranquilo. Eu posso orar tranquilamente porque eu sei que ele é rico e ele é muito generoso. Ele tem muito e ele dá tranquilamente a sua glória para as pessoas. E Paulo fala isso aqui no versículo 14, tá? É a base da oração. Depois de falar da base da oração, aí Paulo vai fazer a oração propriamente dita. A oração está nos versículos 16 até o 18, tá certo? E o que Paulo pede na sua oração? Ele faz assim, a oração de Paulo, ela é colocada em vários pedidos, só que em níveis, tá certo? São níveis de pedidos, cada vez vai aprofundando mais o pedido, vai ficando mais espiritual, vai ficando mais profundo no relacionamento com Deus e na própria vida dos cristãos. Então o primeiro pedido e o primeiro nível do pedido está no versículo 16, é o fortalecimento. Ele pede que os cristãos sejam fortalecidos. O que é fortalecido? Significa que os cristãos eles vão ser robustecidos, vão ficar fortes como crentes. Não vai ser aquele crente fraco, vai ser o crente forte, tá? Mas esse é só o primeiro nível. Vem o segundo nível. Quando os cristãos são fortes, agora vem o segundo nível. Cristo habita neles. E assim habite Cristo. Por que e assim? E assim por quê? Porque quando eu sou forte, né? Quando eu tenho o fortalecimento, aí assim Cristo habita. Parece que sem o fortalecimento, Cristo não habita. Eu acho que Cristo ele vem passar a temporada na vida de alguns, né? Que nem aquelas temporadas que a gente faz em casa de praia. A casa é minha, mas eu não fico lá. Eu só vou lá de vez em quando, né? Na casa da praia, fim de semana, uma vez por mês. Acho que tem gente que Cristo é assim, ele vem passar a temporada, mas ele não habita. Por quê? Porque o crente não é fortalecido, ele fica caindo o tempo todo, né? Então a habitação de Cristo fica meio que comprometida, eu tenho a impressão que é meio isso, embora a casa seja dele. Mas quando somos fortalecidos, então Cristo habita em nós. E ele vai falar sobre essa habitação de Cristo no versículo 17. É muito lindo e vale muito a pena a gente degustar frase por frase, palavra por palavra, né? Cristo habita no coração e Cristo habita pela fé. É assim que ele habita. É por isso que tem que ser robustecido, né? Fortalecido. E a fé tem que ser fortalecida. Quando a fé é fortalecida, Cristo habita no coração. O terceiro nível e o terceiro pedido, depois que a gente é fortalecido e Cristo habita pela fé, aí vem o terceiro nível, que é o amor. Aí sim, o amor começa a surgir entre nós. Cristo habita em amor em nós, e nosso coração então se enche de amor. Por que o amor? É porque essa não é uma bênção só para mim, ela é uma bênção para todos os santos. Então, como tem muita gente envolvida nesse pedido, eu vou precisar de amor para conviver com outras pessoas que chegam nesse mesmo nível que eu chego, que é o nível do amor. Veja que o amor é um terceiro nível, o amor não é o primeiro, ele é um terceiro. E é bem verdade, porque Paulo vai falar que o amor é um fruto, né? A gente tem que plantar para depois colher, não é assim. O amor não vai surgindo assim do nada. Ele é o resultado de um esforço, de um trabalho. Aliás, é o resultado da habitação de Cristo em nós. O resultado disso há de ser, portanto, o amor. É o terceiro nível, mas não acabou ainda. Tem mais. Depois que o amor surge entre nós, aí vem o quarto nível, é mais profundo ainda. O quarto nível é a compreensão e o conhecimento do amor de Cristo. Aí eu vou poder compreender o amor. Não mais ler a Bíblia e entender a teoria do amor. Agora eu vou compreender o amor no meu próprio coração. O amor com que Cristo me amou, ele está em mim. E aí eu vou viver o amor e vou entender o amor de Cristo, mas agora não com a cabeça, eu vou entendê-lo com o coração. E é por isso que Paulo fala de compreender as dimensões do amor, que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Não vale a pena ficar discutindo muito essa questão, o que é a largura, qual que é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade. O que Paulo deve estar querendo falar com isso é que quando a gente vive o amor, a gente entra num nível de compreensão do amor de Cristo que não tem mais limite. Eu vou entender uma coisa que é ilimitada. Eu acho que largura, comprimento, altura e profundidade tem a ver com o ilimitado amor de Deus. Eu vou entender que ele é muito mais largo, muito mais comprido, muito mais alto e muito mais profundo do que eu imaginava, né? Mais profundo até do que a teologia coloca.
A teologia ela explica, né, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas o coração, ele não vê limites para essas coisas. Então a gente tem que entender o amor de Cristo com o próprio coração, com o nosso próprio coração. E aí então vem o conhecimento do próprio amor, o amor de Cristo em si. É por isso que Paulo fala, conhecer o amor de Cristo, e aí ele vai dizer que excede a todo entendimento. Por que excede o entendimento? Porque não é um amor teológico, é um amor vivido, é o amor do sentimento. É por isso que ele excede o entendimento. Você não estuda na Bíblia esse amor mais, embora você continue estudando na Bíblia, mas você começa a vivê-lo em sua própria vida, e a vivência desse amor vai te dar uma nova compreensão dele, algo que você nunca imaginou, né? E aí eu posso dizer, então agora acabou, agora chegou no máximo? Não. Paulo ainda tem um quinto nível, ainda mais profundo do que o próprio conhecimento do amor de Cristo, que é o versículo 19, a plenitude de Deus. Até que sejais cheios, ele diz, até a plenitude de Deus, ou seja, Deus inteiro em nós. Eu não sei o que Paulo quis dizer com isso, né? Eu acho que Paulo é meio ousado nesse pedido, né? Puxa, Deus inteiro em mim, né? Todo Deus em mim. Eu creio que Paulo está dizendo aqui de uma bênção coletiva, né? A igreja ser cheia de Deus. Mas ainda assim eu acho um pedido muito ousado. E talvez até, eu penso que talvez até Paulo achou ousado, porque o versículo seguinte ele já fala que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Quer dizer, ele está falando, talvez vocês achem que eu estou exagerando, mas lembre-se que Deus pode fazer mais do que eu estou pedindo. E o que é o mais? O mais provavelmente é essa plenitude, uma coisa inimaginável, que é Deus inteiro em nós. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu em Cristo, né? Cristo tinha Deus inteiro em si, e esse também é o objetivo de Deus para nós. Não para uma pessoa sozinha, claro, porque isso não é mais algo que uma pessoa sozinha vai conseguir. Ele vai precisar da comunhão, do amor, da convivência, porque essa é uma bênção certamente para toda a igreja, ok? E aí Paulo vai fazer um louvor de fechamento, que eu acabei de citar, né? O louvor de fechamento está nos versos 20 a 21, tá certo? O louvor de fechamento está dividido aqui em duas partes. O versículo 20, Paulo vai falar então do alvo do louvor, aquele que é poderoso, e no versículo 21, ele vai fazer o louvor propriamente dito, a ele seja a glória, tal, né? Primeiro ele vai mostrar quem é o alvo do louvor, que já é um louvor, é bem verdade, mas para efeito aqui de estrutura, eu dividi em duas partes. O alvo do louvor é aquele que é poderoso para fazer duas coisas, para fazer infinitamente mais e para fazer conforme o seu poder que opera em nós, ok? Então, olha que bonito, né? Eu quando estudo a palavra, cada uma dessas frases aqui é um dia, é por isso que eu fico a vida inteira estudando, né? E essa aqui é uma frase para um dia, infinitamente mais do que tudo que pedimos. Olha que hoje eu posso ficar pensando nisso, né? No que pedimos, e amanhã eu vou pensar infinitamente mais do que tudo o que pensamos. É incrível, maravilhoso e delicioso degustar cada uma dessas frases aqui, né? Então Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos, ok? E é poderoso para fazer mais conforme o poder dele que opera em nós. E por fim o louvor, a ele seja a glória, e aí o versículo completa, ok? Gente, esse é o texto, tá? É a estrutura do texto, eu espero que vocês tenham pegado aí. Não dá para falar tudo isso no dia, é muita coisa. Se fosse eu, dividiria, né? Eu não sei se dá para fazer isso, talvez seja até tarde para fazer isso. Dividir, né? Só a oração e só a primeira parte, né? Onde Paulo recebe o ministério, né? Que são duas partes muito profundas. Esse texto é profundo demais, dá até uma dó. Bom, de qualquer maneira daria uma dó mesmo. Mas não sei, né? Se daria tempo, é algo que a gente pode pensar, está muito em cima. Mas de qualquer forma, o importante é que o pessoal tenha contato com isso, veja esse texto e o aprenda, ok? Então está aí diante da gente o texto, deixa eu voltar aqui para mim, está aí diante da gente o texto, eu espero que vocês tenham apreciado.
que ajuda vocês. Quem já fez a lição, de repente pode usar as ideias aí para dar uma ampliada na lição e uma melhorada nela, tá bom? Gente, Deus abençoe muito vocês, tenham um ótimo restante de semana, a gente se vê aí no domingo, que vai ser um domingo muito abençoado com certeza, e Deus vai ser muito abençoado nessa lição. Fiquem bem e que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom?